Fala galera, bom dia. Vamos lá, né? Hoje, dia 27/8, já estamos caminhando aí para o final do mês de agosto, sábado. E vamos ver aí o que a gente tem no ativo da semana aí. Selecionei a MER3, né? Um ativo que teve um ótimo desempenho aí, né, nessa semana. Esse mês também tá tendo um desempenho bem interessante, apesar de estar aí numa tendênciazinha clara aí de baixa, né? Mas olha aí o volumaço aí dessa semana, deixou aí nesse mês, né, já acumula alta de 30% quase, então vem de um cenáriozinho interessante aí. Vamos ver o que a gente tem no ativo, beleza? A gente tirar o zoom aí, ó. Olha aí o que a gente tem, né? O ativo praticamente aí próximo aí, né, da sua região de mínima histórica, né? O ativo que bastante volatilidade aí, ó. A gente consegue ver que lá atrás, né, na sua quando começou, né, o ativo deu uma esticada para cima, depois devolveu tudo, veio buscar fundo, ficou aí muitos anos aí de lado, né, dentro dessa região aí, ó. E depois ganhou força aí, deu uma pancada para cima, buscou aqui sua máxima histórica e agora vem numa queda forte aí desde 2020, 21 mais ou menos, beleza? Então, quando a gente tira o zoom, a gente consegue ver, né, todo o ciclo aí do ativo, né? E conseguimos identificar também que ele está aí aqui, ó, a região da mínima histórica, né? A gente tem uns fundinhos aqui também, ó, que é mais ou menos onde ele está hoje, né? Então, bem próximo aí da região de mínima. E já vem acumulando em uma queda expressiva, né? Dessa máxima ali, ó, até hoje, né? Se a gente pegar aí da máxima histórica, mais ou menos aí até o dia de hoje, ó, 85% de queda. Então, bem relevante, né? O que a gente tem aqui no gráfico mensal, tá, pessoal? E aí agora voltando aqui, dando um zoom, pelo menos nesses últimos anos aí, o ativo tá em tendência, né, de baixa clara aí pelo mensal, ó. Depois que ele ativou esse pivôzinho aqui, segue aí uma tendência de queda clara. E aqui, ó, até então é um repique, né? Repique para a média de 9, repique para a média de 21. Tem espaço aí para buscar, né, esses repiques, ó, tem uma 200 aqui também por cima. Então o ativo tem um espaço aí, né, considerável até essas médias, considerando que ele vem de quedas bem fortes, né, então é natural fazer umas movimentações de repique aí. Mas o cenário aqui no mensal segue de queda, né? Tem aí essa regiãozinha aqui, ó, como uma região aí de mínimas, que ele tá respeitando aí, uma possibilidade de ter um suporte aqui, né? Vamos ver se vai respeitar mesmo. Caso ele venha fazer esse repique, teste novamente essa região e entregue aí uma movimentação e recuse, né, a perder esse fundo aqui, a gente pode ter a confirmação aí de um suportezinho relevante aqui, né? Ele já tentou em alguns momentos, ó, perder essa região, não conseguiu, lá em 2016, 17, e agora veio novamente testar aí essa regiãozinha, beleza? Já vou até deixar aqui marcado. E aí eu vou ajustar aqui essa região como uma região de suporte. Beleza? Então, esse mês aí vai tendo um desempenho interessante, né? Volume, ó. O volume é importante aí para alta. E tem espaço aí, pelo menos até essa média de 9 aqui. E aí quando ele chegar aqui, né, a gente vê se muito provavelmente, né, não vai ser ainda esse mês, né? Vamos ver. Mas
vamos supor que ele deixe um rompimento dessa média de 9, né? Seria interessante aí para tentar uma continuidade aí nesse repique e vir buscar, quem sabe, aí média de 200, né? E aí, junto com isso, talvez essa 21 já esteja aí mais próxima. E a 200 também. Pode ser uma região importante de barreira aí para o ativo, beleza? Mas aqui, pessoal, tem muito chão, né? O ativo tem que ter um desempenho fenomenal. Isso daí é coisa de longo prazo, porque ó, se a gente pegar até a média de 200 aí, ó, quase 100% aí, né? Então é muita coisa. Por isso que a gente fala, né? Nas quedas, para recuperar uma perda é muito mais complicado. Para você recuperar uma perda dessa aqui, ó, vamos supor quem comprou lá no topo, lá, sei lá, 85% de queda. Para você recuperar isso, ó, você não vai precisar de 85%, né? Obviamente. Você vai precisar de 580%. Qual que é a chance de você conseguir recuperar isso num prazo razoável? Praticamente impossível, né? Então, é óbvio que a gente já viu ativo subindo aí 1000%, enfim. O mercado está sempre surpreendendo, mas por isso que a gente tem que ter uma estratégia bem alinhada aí para não acontecer isso, né? Você comprar um ativo aqui em cima, depois aqui você fala, pô, e agora? O que eu faço? Agora já era. Ou você vende e realiza o prejuízo, ou vai ficar eternamente aí com esse ativo esperando recuperar aí um prejuízo enorme, beleza? Por isso que é complicado, né? Ficar casado com papel é difícil. Então, mensal aqui, ó, alinhado para baixo, próximo de uma região de suporte, com espaço até média de 9 em 221. Beleza? Aqui também, ó, a gente pode... Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma... Essa regiãozinha aqui, ó, pode ser uma região importante também de troca de polaridade e possível resistência. Considerando que era um suporte lá atrás, ó, ou até mesmo essa regiãozinha aqui, ó, de mínima também, junto com as médias aí. Porque a gente sabe que os antigos suportes podem virar resistência, né? E vice-versa. Semanal. Olha aí o semanal dele como que fechou. Deixou um volumaço aí, mas não conseguiu superar a média de 21. Ó. Então, uma regiãozinha bem importante aí para o ativo. Formou aqui tipo um fundinho duplo, né? Se a gente olhar aqui, ó. Fundo 1, fundo 2. E aí superou essa região aqui, ó. E ativou aí um fundinho duplo, né? Próximo dessa região de suporte. Pelo semanal a gente consegue ver. Mas aqui, ó, a gente já pode ter algum tipo de resistência nessa região aqui, ó. Que coincide mais ou menos, né, com essa bem próxima aí dessa região que a gente tinha mapeado lá atrás. Eu vou até trocar aqui, ó. Pegar aqui do semanal, que aí a gente tem uma visão mais de médio prazo aí, né, considerando. Aqui pode ser uma regiãozinha importante aí pro ativo. Beleza, região de fundos aí, ó, do semanal. Caso ele venha buscar, ainda tem muito chão aí, né, mas pode ser uma região de resistência. Agora vamos traçar os alvos aí desse fundinho duplo, ó. Se a gente pegar dessa mínima aqui com a ativação aí do fundo duplo, ó, 161.8, coincidindo exatamente com essa região. Então, vamos ficar atento aí, né? A possibilidade dele vir testar essas regiões aí pra cima, né? Se a gente ainda puxar aqui, ó, esse fundinho aqui, né? Com esse topinho aqui, ó, fica até melhor. A gente consegue ter um nível de confluência bacana aí e mais razoável, né, para testar, considerando que tem uma alta significativa aí. Mas lembrando, né, tá com essa média de 21 aqui, ó, por cima, né?
Então ela está descendente, está pressionando aí para baixo, a gente vê que deixou um pavio. Então a gente não pode também desconsiderar que isso aqui pode ser a possibilidade de quê, né? Dele ter vindo fazer um teste nessa 21 antes de seguir em queda, né? E aí, o que a gente tem que ficar atento? Se o ativo vai perder essa região aqui de fundo, ó, que coincide com o suportezinho, né? Se perder e fechar abaixo dessas regiões aqui, ele pode dar continuidade aí e acentuar as movimentações de queda, beleza? Então vamos ficar atento a isso. Se a gente pegar aqui também, pessoal, ó, deixa eu pegar um Fibo aqui, né? Até essa máxima aqui prévia, ó, a gente tem aí. É claro que a gente pode puxar de todo esse movimento aqui, né, pessoal? Mas fica um cenário muito distante, né? Olha só, se a gente pegar uma FIBO de todo esse movimento aqui, ó, qual que é a probabilidade do ativo aí num curto, médio prazo buscar esses níveis de retração? Muito pequena, né? Então, vamos trabalhar aí com um cenário mais conservador, né? E aí a gente tenta traçar pelo menos essa última pernada aqui, ó, de baixa, e a gente pega os níveis de retração que a gente tem aí nesse cenário, né? E inclusive tendo alguns níveis de confluência aí, ó, 61.8 com 38.2, a gente tem um nível de 50% aqui próximo dessa regiãozinha aqui, que pode ser uma zona de pressão aí, uma região de resistência, e o 61.8 coincidindo aí com o alvo de 161.8, beleza? Então, aqui a gente já consegue ver que ele já cravou, né, praticamente aí o alvo de 61.8, perdeu forças aí por conta dessa 21 e deixou um cenário aí que vai ser interessante aí para a semana que vem, né? Pra gente ver se ele vai ter força realmente de romper essa 21 aí, né? Aguardar o alinhamento dela e tentar dar continuidade nas altas, ou se ele já vai voltar a entregar queda com essa 21 pressionando aí os preços para baixo, beleza? Então vamos ficar atento aí a esse semanal. Pelo diário, ó, o que a gente tem, né? Aí agora a gente vai reduzindo aí os tempos gráficos, né? E trabalhando aí de forma mais num prazo menor, né? Os alvos que a gente traçou lá do semanal, né, e a retração também, olha aí o que a gente consegue ver, ó, algumas confluências aí, né, média de 200 aqui do diário agora, ó. Então, interessante. Um ponto que eu não gostei aqui muito, tá, pessoal, esse candle aqui, ó, do diário, ó, se a gente pegar, ele foi o candle que teve maior volume. E foi um candle feio, né? Demonstrou aí, né, bastante pressão de venda nessa região. Olha o tamanho do pavio que ele deixou, né? A gente tinha aí um candle que estava sendo formado, né? E estava mais ou menos assim, ó. Opa. Ele estava mais ou menos assim nesse dia, né? E entrou pressão de venda, perdeu forças e ele fez o quê? Devolveu toda a alta e fechou com um longo pavio, né? Tipo uma shooting star, então demonstrando aí que os vendedores, né, os ursos, fizeram bastante pressão aí no ativo nessa região, que coincidiu com a região de alvo aqui, né, de 61.8, e devolveu toda a alta quase desse dia, né? Então o ativo demonstrou aí uma certa rejeição, né, nessa região aí com esse candle aqui, ó. E aí nos dias seguintes, correção, né, natural também. Aqui, ó, ele deixou um gap, que pode ser um gap de fuga, né? Não é tão interessante porque ele não conseguiu já abrir esse gap, né, superando aí uma regiãozinha de
de resistência, né? Mas durante o dia aí, ó, ele abriu em gap e puxou para cima, fechou praticamente, né, em cima dessa resistência aqui. E no dia seguinte ele deu sequência. Então, um cenário interessante aí do ativo. A gente tinha essa regiãozinha aqui também, ó, que era justamente a região de ativação do pivô do fundinho duplo, né? Que é aqui, ó. Esse fundinho duplo lá do semanal que a gente viu. Então, pegando aí os alvos, né? Desse fundo duplo. E aí a gente espelhou o que, né? Esse fundo aqui com essa máxima. E aí a gente tem esses níveis aí de alvo para cima, beleza? Aqui a gente tem região de resistência, né? E média de 200, junto com o alvo de 161.8, mas lembrando que o caminho até aqui em cima é longo, né? Então tem um espaço considerável aí até o ativo vir buscar esses alvos, beleza? O que mais que a gente tem aqui? Esses 2 dias aqui, principalmente, ó, foram dias que o ativo demonstrou muita força, né? Agora, o que a gente tem que fazer? Aguardar uma correção aí até essa média de 9. Talvez uma aproximação aí até essa média de 9. Ou ele vir trocar polaridade, né? Nessa região aqui rompida, ó, que foi justamente onde ativou aí o fundinho duplo. E aí eu vou deixar marcado aqui, ó, para ver se ele vai igual eu fiz lá em Petro, ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Aqui, ó. Isso aqui pode ser que seja uma região que ele venha trocar polaridade, né? E aí vamos ver se o ativo vai realmente fazer isso. E aí o ideal seria o quê, né? Na próxima semana, o ativo vir trocar polaridade aqui nessa região. Deixar um candlezinho interessante seria bacana. E aí sim, dar continuidade aí nas altas. E aí superando essa região aqui, ó, que foi onde teve uma forte rejeição, ele ativa um pivô de alta e pode ter um movimento interessante aí para cima. Lembrando que a gente está com uma média de 21 lá do semanal em cima aqui, né? Mas talvez esse seria um cenário bacana aí pro ativo. Então agora aguardar uma correção para essa região, ver se ele vai respeitar a média de 9,21, se ele vai conseguir superar aquela média de 21 do semanal e aí para ele demonstrar, né, que ele vai continuar aqui uma tendência bacana, seria deixar um candle de alta aí com um volume interessante, né? A gente vê, ó, um ponto positivo nessa correção é que nesses 2 dias aqui que a gente teve correção, ó, o volume foi bem pequeno. Então, movimentos de correção tem que ser assim, ó. Corrigiu, volume pequeno, e quando ele deixa movimentações de alta, volume alto. Beleza? Esse é um cenário ideal aí para as correções, né, pessoal? A gente vê quando o ativo está na direção do movimento, né? A gente ter volumes altos. Vou dar um exemplo aqui rapidinho para vocês. E aí quando ele faz o que? O movimento de correção, né? Seja para as médias ou para uma região de troca de polaridade igual a gente tem aqui, a gente vai ter volumes menores. E aí depois, ó, depois continua subindo, volume alto, beleza? Isso é o ideal, o que a gente gosta, né? E o que a gente tem que ver aí numa tendência bacana. Quando o ativo está na direção, né, do movimento, seja de alta ou de queda, né? A gente sabe que para queda
o volume é menos importante. O ativo consegue cair, igual esse movimento de queda forte aqui, ó. A gente vê um volume não tão relevante, né? E o ativo caindo reto. Mas para alta, ó, precisa de volume. Então é importante nas tendências de alta a gente notar isso e saber identificar aí quando ele está subindo, ter um volume bacana. E nos movimentos de correção, caso seja realmente uma correção, volumes menores. E aí vamos ver se ele vai respeitar essa regiãozinha aqui como agora um suporte, né? Junto com essa média de 9 chegando. A 21 está um pouco distante, mas na próxima semana, caso se mantenha aí acima dessa regiãozinha, aguardando essa 21 chegar para dar continuidade, quem sabe buscar esses alvos aí para cima, beleza? Então, vou deixar esses alvos traçados aqui pra gente ver, né? Tem bastante espaço aí, apesar que a gente tem uma 21 lá no semanal, sempre lembrar disso. Mas, se superar aquela 21 lá, libera um espaço interessante aí para buscar esses alvos aqui do diário, beleza? Vamos ver como que o ativo vai se comportar, ó. Nesse 61.8 a gente tem esse fundinho aqui também, né? Então, muito por conta disso, ele pode ter sentido aí essa pressão de venda, beleza? Então, é isso aí que a gente tem de Amer. Vamos seguir acompanhando aí. O ativo que desempenhou muito bem essa semana, né? Olha essa pancada aqui, ó. Ele fechou a semana passada aqui embaixo, ó. E só essa semana chegou a bater aí. Na verdade, isso daqui foi 19, foi semana passada. Deixa eu ver. Deixa eu ver se... Segunda, terça, quarta, quinta... Fechou aqui, já abriu num gap gigante, ó. De 12%, ainda subiu mais 6%. Então só nesse dia que foi 20%, depois subiu mais. Só aqui ele bateu os 50% aí de alta. Apesar de ter devolvido boa parte, né? E aí fechou a semana aí com mais ou menos quase 30%, mas chegou a subir 55% em uma semana, ó. Pancada pra cima, né? E com volumes bem altos aí nesses 3 dias aqui, principalmente, beleza? Vamos seguir acompanhando aí e vamos ver como que o mercado vai se comportar. Vamos passar rapidinho aí alguns ativos que a gente já comentou, ó. Petro, a gente tem essa divergência, né, no IFR, vamos ver como que ele vai se comportar. Pode ser que esteja perdendo forças aí, a gente vê que os volumes aí nas altas estão menores, então vamos ficar atento a isso. Mas o ativo segue muito forte, né, tendência de alta, então enquanto ele não quebrar essa expectativa aí, perder essas médias, formar um pivôzinho de baixo, a gente segue aí com expectativa de alta, mas com alerta ligado aí para essas divergências. Valezinha muito feia, segue dentro dessa congestão aqui, complicado. VEGzinha já tá ativando o pivôzinho de baixo, ó. Então atingiu aí o alvo, né, de 100%, e agora, ó, vai ativando o pivô de baixo. Então se perder, né, principalmente esse fundinho aqui, ó, fechar abaixo aí pode dar uma azedada e vir entregar movimentos aí de queda para baixo, beleza? Bradesco também tá brigando aí, né, depois dessa esticada forte e natural, pode ser que fique lateral aí um tempo, guardando aí a aproximação dessas médias. A 21 tá chegando aí, então vamos ver. Eu já vou até tirar essa retração aqui, né, não faz mais sentido. Agora a gente tem que ficar atento aqui, ó, caso ele venha corrigir, né? Caso ele venha corrigir, a gente tem essas retrações aí para baixo. Então vamos ficar atento. Priozinha, ó, segue forte, já indo buscar alvo de 200%, ó. Tudo bem que aqui foi uma correção feia, né? Mas respeitou de certa forma 200, ó. Depois dessa briga aqui, né? Rompeu. E segue firme e forte aí.
JBS horrível, né? Não chegou a ativar esse fundinho duplo e já tá vindo buscar de novo essa região de suporte. Vamos ver, se testar aqui de novo, ó, e perder essa região, aí pode entregar a queda aí mais forte. MGLU segue forte também, ó, alvo de 161.8 aí, quase buscando. Aguardar mais uma correçãozinha, ver se ela vai respeitar média de 9, né? Trocar polaridade aqui, ó, na cabeça desse pivôzinho. E vir buscar aí os próximos alvos, média de 200. Tem aqui também um topinho, ó, que ele já testou. Então, vamos ver. Mas segue forte aí numa tentativa aí de recuperação. Marfrig corrigindo, ó, superando essa máxima aqui na semana que vem, segunda. Pode deixar uma entradinha interessante. O 21 aproximou, né? Correçãozinha aí para média de 9. Deixou uma recuperação, ó, pavio longo aí. Respeitando aí essa média de 9. Então, superando essa máxima aqui, ele pode ganhar força para vir buscar esses alvos. Vamos ficar atento, ó. O volume dessa queda aqui foi diminuindo, né? Agora, nesse último candle aí, aumentou um pouco. Então, pode ficar interessante, beleza? Então é isso, vou deixar esse cenário aqui de Amer traçado e vamos ver, né, se o ativo continua forte aí, ganhando força para seguir subindo e buscar pelo menos esses alvos aí, esse alvo de 100%. Seria interessante ou voltar para esse patamar aqui, né, vir testar de novo esse fundinho, ó, que é uma região de resistência aí. Vamos ficar atento aí se ele vai perder essa região aqui com média de 9 ou se vai respeitar aí, ganhar força e continuar alta, beleza? Então é isso, pessoal. Bom fim de semana aí para todo mundo. Espero que vocês tenham tido uma boa semana aí e vamos estudar e preparar aí para semana que vem, beleza? Então é isso, valeu, bom dia.